Os fenícios eram povos de origem semita. Por volta de 3000 AC, estabeleceram-se numa estreita faixa de terra com cerca de 35 quilômetros de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Com 200 quilômetros de extensão, corresponde à maior parte do litoral do atual Líbano. É uma pequena parte da Síria. A religião dos fenícios era politeísta e antropomórfica. Os fenícios conservaram os antigos deuses tradicionais dos povos semitas, as divindades terrestres e celestes, comuns a todos os povos da Ásia Antiga. Assinale-se, como fato estranho, que não deram maior importância às divindades do mar. Cultura comercial marítima empreendedora que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período que foi de 500 AC a 300 AC. Econômica. A principal atividade econômica dos fenícios era o comércio. Em razão dos negócios comerciais, os fenícios desenvolveram técnicas de navegação marítima, tornando-se os maiores navegadores de antiguidade. O fim dos fenícios. Quando Ciro II, rei da Pérsia, conquistou a Fenícia, os fenícios fugiram e fundaram Cartago. Ao fim de 3 conflitos pelo domínio do mar Mediterrâneo, durante as guerras púnicas, Roma destrói Cartago e passa a dominar o comércio do Mediterrâneo. Origem. Esse povo, que inicialmente vivia na Mesopotâmia, era um povo nômade e vivia em busca de solo favorável para a criação do seu gado. Por volta de 2000 AC foram para a Palestina, atual Israel, por orientação de Abraão, em busca da terra prometida, Canaã. Anos depois, em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito, onde, passado algum tempo, começaram a ser escravizados, sendo libertados da escravidão por Moisés no conhecido episódio bíblico da travessia do Mar Vermelho, em que Moisés abre uma passagem e divide o mar para que os hebreus fujam de regresso à Palestina. Religião S. Antigos hebreus, etnônimo possivelmente oriundo do termo hebraico Eber, ou Transo-Ivrim, significando povo do outro lado do rio, foram um povo semítico da região do Levante, localizado no Oriente Médio. O etnônimo também foi utilizado a partir do período romano para se referir aos judeus, um grupo étnico e religioso de ascendência hebraica. Acredita-se que, originalmente, os hebreus chamavam a si mesmos de israelitas, embora esse termo tenha caído em desuso após a segunda metade do século X AC. Os hebreus falavam uma língua semítica da família cananeia, a qual se referiam pelo nome de língua de Canaã. Isaías 19:18. Esse povo, apagado pela grandeza de estados muito maiores, tecnologicamente avançados e mais importantes politicamente, foi responsável, contudo, pela composição de alguns dos livros que compõem a Bíblia, obra considerada sagrada por religiões ocidentais e orientais. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus carece de fontes, isto é, a professar uma religião monoteísta. Na crença dos hebreus, o único Deus é Javé, Jeová, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas para evitar idolatria. Essa crença é a origem das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Sociedade. A governação do povo hebreu passou por 3 períodos: patriarcas, seguidamente, juízes e, finalmente, reis. Patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Juízes: Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Reis: Saul, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão, e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos, formadas por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônios, respectivamente. Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. É a conhecida diáspora judaica. Economia. A princípio, os hebreus eram pastores nômades, e se destacavam pela criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam ao clã.
Mais tarde fixados na Palestina, desenvolveram a agricultura como principal fonte de economia, e se tornaram sedentários. Herança cultural. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, dele sobrando apenas um muro, o qual atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade.